Você já sentiu que sua vida precisava de uma pausa? Que seu coração busca por respostas, mas não sabe por onde começar? Caminho da Fé, Descobertas na Estrada da Alma. Não é apenas um livro, é uma jornada, uma história real de superação, fé e transformação que vai inspirar você a dar o próximo passo na sua vida. Descubra como desafios podem se transformar em lições e como cada momento pode ser uma oportunidade para se reconectar com o que realmente importa. Este livro é para quem busca mais do que histórias. Busca propósito, busca inspiração, busca a si mesmo. Disponível em e-book e na versão livro físico. Comece hoje sua jornada de transformação. Caminho da Fé. Descobertas na Estrada da Alma. O que você está esperando? E se um dia eu lhe der um conselho que você identificar como contrário ao que Deus já revelou para você, por favor, não acredite em mim. Porque quanto mais você mergulhar na sua espiritualidade, mais autoridade você vai ter para saber o que Deus quer de você. E você não vai precisar ficar dependendo de os outros digam para você. Não. Se enxerga, mulher. Se enxerga, rapaz. A gente escutou isso a vida inteira como negativo, né? A partir de hoje, não. Quando alguém fala assim, enxerga para você, mesmo que ela não tenha boas intenções, ela está me dando um conselho bom, vou me enxergar, vou olhar para mim, vou saber quem eu sou, vou saber que Deus mora em mim e que não abre mão de mim e que vai estar comigo até o fim. Faz um milagre acordando o poder de Deus em mim, acordando o poder de Deus em você. Você tudo pode naquele que te fortalece. Chega de ficar temendo aquilo que você pode enfrentar. Chega de ficar temendo aquilo que é seu. Está aí, é para viver, é para resolver, é para viver o embate. Deus nos põe em pé. Você está fortalecida com o poder de Deus. Nenhum mal pode fazer absolutamente nada em você se você não abrir brechas. Como a gente dizia, quando é que o diabo começa a ter acesso em nós? Quando a gente deixa de se respeitar, quando a gente deixa de se amar. A blindagem que Deus faz em nós é a fé, é a consciência que você tem. O diabo, como dizia Santo Agostinho, é um cão bravo, que late dia e noite, mas está amarrado. O que você precisa fazer é só não se aproximar dele. Há um mínimo sinal de que algo pode ser maléfico em sua vida, pode drenar a sua energia, pode drenar a sua força. Recorde-se da força do Espírito em você. O Espírito está guerreando por você. Ele está batalhando por você e lhe tornando cada vez mais apta e apto às suas batalhas. Tudo posso em o nome sobre todo nome, Jesus. Nunca pare de lutar. Chega de desânimo, chopanemia, esperança nos nossos corações, fé e muito amor para a gente vencer o que precisa ser vencido. Era uma vez, e é quase logo ali, que nós vivemos um tempo em que a gente perdeu muita gente que a gente se ama. E agora o que a gente menos quer é perder tempo com aqueles que a gente tem. O tempo ao lado das pessoas que nós amamos vira eternidade. Cuidado, parceiro, que a vida é trem-bala. Quando a gente menos imagina, está na hora de ir embora. Mas enquanto a gente não vai, a gente aprende.
Quem mais você perdoou na vida? Certamente quem você mais amou. Não precisa dizer mais nada. Você me abraça. Fica da porta para fora. Essa é a música que eu mais gostava de cantar para minha mãe. Tinha um prazer enorme de deitar no colo dela e cantar isso. A pandemia levou tanta gente que nós amávamos. E a única forma de fazer justiça a esse desaforo, que é perder quem a gente ama, é a gente amando ainda mais aqueles que a gente ainda tem. Porque a ressurreição é isso. É a gente transformar a saudade numa capacidade de amar que a gente nunca termina. Mas é coisa que acontece, logo o coração esquece. Porque a gente... E é assim mesmo, né? A gente fala, o que a gente brigou mesmo naquela vez? Ah, não lembro mais não. Aí o rancorosinho que está do lado, eu lembro. Não, queremos esquecer. Porque a gente se ama. A maior riqueza que nós podemos ter na vida é a gente amar e ser amado. O resto a gente dá um jeito. Mas quando nos falta amor, a gente não tem condições nem de entender quem somos. O amor é que nos educa, é que nos faz chegar ao melhor de nós, fazer o outro também chegar ao melhor de si. Você sabe que há umas coisas que eu mais agradeço a Deus? É toda vez que eu identifico que alguém está tendo acesso à autoridade afetiva para educar o que eu sinto. Acontece. Ao longo da vida a gente vai encontrando as pessoas que vão educando quem somos. Porque tudo em nós precisou ser educado. Tudo, absolutamente tudo. Nós nascemos, chegamos a este mundo determinados pelo egoísmo da nossa condição. É inevitável. Você não pode nunca esperar a solidariedade de um recém-nascido. Nas primeiras fases da vida, a solidariedade é um valor que a gente nem sabe decodificar. Nós giramos em torno das nossas necessidades. É normal, é processo normativo. Não tem nenhum problema. A gente tem que esperar a maturidade cerebral para ensinar os conceitos. Mas um dia, quando você começou a ter o primeiro entendimento que sua mãe se cansa, que não tem nenhum problema você esperar um pouquinho, que ela está no banheiro, que daqui a pouco ela traz a sua comida ou sua bebida. Não diga a um recém-nascido, espere que sua mãe daqui a pouco chega. Não chore, que sua mãe já está chegando. Ela está precisando resolver umas coisinhas, mas já ela vai. Aí sai do berço e a criança continua ali naquele berreiro. Não, nada em nós pode ser resposta solidária na vida, nas primeiras fases da vida. Mas em um determinado momento, com muito jeito, a sua mãe foi dizendo: minha filha, divida essa bonequinha com a sua irmã. O que a gente tem fica mais bonito quando a gente divide. Você começou a ter as primeiras lições sobre a sua capacidade de dividir o que você tinha. Divide um brinquedinho, divide uma bolachinha. Alguém começou a educar os seus sentimentos, os seus entendimentos, e você começou a florescer nas suas possibilidades. Aristóteles tinha muita razão, inclusive nos ensinou a filosofia clássica cristã.
absorveu muito dos ensinamentos de Aristóteles. Aristóteles dizia que quando você olha para uma semente, você vê todas as possibilidades da árvore, mas não é garantia que se torne. Você tem que colocar no lugar certo, favorecer, colocar nas condições ideais para que a semente floresça com todas as suas possibilidades. O cristianismo em nós é a mesma coisa. Um dia você recebeu tudo isso em semente, em estado de semente, o batismo, as primeiras falas que você foi sendo capaz de entender sobre o que significa ser cristão. Porque se alguém não tivesse retirado você do seu egoísmo, é bem provável que você ainda estivesse repetindo todos os condicionamentos do indivíduo. O processo humano é sempre assim. Eu saio da condição de indivíduo quando a minha maturidade cerebral me permite isso. A psicologia nos ensina. Quem aqui já teve contato com a filosofia da psicologia de Piaget? O desenvolvimento do juízo moral. Como é que a gente amadurece na vida? Quando as pessoas, de acordo com as nossas possibilidades de entendimento, vão nos colocando diante das situações que nos ensinam. Piaget dizia de forma linda: a única forma que tem de educar uma criança que ainda não é capaz de ter uma complexidade de pensamento é brincando. As primeiras regras da vida nós não aprendemos com discursos morais. A gente aprende brincando. Existe um espaço a ser respeitado para a brincadeira. Existem regras para a brincadeira. Foi o primeiro contato que você teve com aquilo que hoje você compreende como civilidade. Alguém se dispôs a civilizar a sua alma. Do indivíduo à condição de pessoa. O indivíduo, aquele que não se divide, não porque não quer, porque não pode. E depois você vai assimilando os valores do ser pessoa, que de acordo com a filosofia cristã, judaica, é uma junção das duas. Ser pessoa é aquele que se tem e se tendo se dá. Só posso dar a você aquilo que antes eu possuí. Se eu ainda não sou dono de mim, dificilmente eu me darei com qualidade a alguém. Deus não pode ser compreendido como alguém que está ali para nos conceder favores o tempo todo e a minha relação com Ele ser pautada nesse concedimento de favores. Não. Deus é um amor eterno que não muda de ideia, então não preciso fazer promessa para agradá-lo. É muito mesquinho pensar que Deus vai fazer aquele milagre só porque eu fiz uma promessa, sabe? A nossa espiritualidade precisa amadurecer e pensar que o amor de Deus está sempre à nossa disposição. Ele não muda de ideia. Ele quer sim que você consiga o emprego. Ele quer sim que você tenha saúde. Deus não muda de ideia em relação àquilo que é bom para nós. Mas nem sempre nós conseguimos saber o que é bom para nós. Quantas pessoas insistiam, ficavam até magoados com Deus. E depois percebiam que aquilo que havia acontecido, que aquilo que havia sido negado, era na verdade um favorecimento. Volto a dizer, precisamos ter muita maturidade espiritual para compreender os nãos da vida, as perdas, os sofrimentos e as lutas. Deus não é mesquinho igual nós somos, viu? Se nós precisamos de moeda de troca para poder fazer favor a alguém, Deus não é assim. Deus é graça, Deus é amor, Deus é misericórdia. E não adianta tentar negociar com Ele, porque Ele não muda de ideia, Ele só quer o nosso bem. E se não acontece de acordo com o que nós esperávamos, pode ser que aquilo que nós tanto desejávamos não é o melhor para nós. Deixa que o tempo lhe responde. Então a fé consiste em você permitir que depois de você ter feito todo o esforço para aquilo que você queria,
você trabalhar com a possibilidade de que alguma coisa dê errado, porque não era isso que Deus queria exatamente para você. Não é sempre que o meu querer é o mesmo querer de Deus. Às vezes eu posso estar enganado. Ainda essa semana mesmo eu coloquei lá no meu Instagram. Nem sempre o desejo é confiável. Porque o meu desejo pode estar a serviço do que eu quero e não daquilo que eu de fato necessito. Então eu rezo, faço promessa, faço isso, faço o meu esforço e o negócio dá errado, eu fico decepcionado com Deus. Não, pelo amor de Deus. Por amor a Ele, a nossa espiritualidade precisa ser madura. Fazemos o nosso esforço, nós rezamos, nos empenhamos, mas Deus não aceita moeda de troca. É disso que nós estamos falando. A nossa espiritualidade precisa nos levar ao debir. Precisa nos fazer chegar a esse lugar reservado, onde só cabe você e Deus. É lá neste lugar que você aprende a teologia da graça. Não academicamente como eu pude aprender. Não estou falando de estudo acadêmico. Porque chegar a essa antessala é o quarto dos fundos, né? Isso em hebraico chama-se debir. O debir, para a cultura hebraica, era o quarto dos fundos da casa. Um quarto sem luz. O quarto mais difícil de se chegar. E depois essa palavra foi colocada no contexto do templo. O templo de Herodes, quando ele foi construído, o debir era o Santo dos Santos, o lugar onde os sacerdotes só entravam uma vez por ano. Interessante isso. O lugar onde o sacerdote entrava apenas uma vez por ano era separado da sala do templo. Eram 3 salas, separado por uma cortina, e ali havia a prevalência de um mistério. E é por isso que nesses últimos anos da minha vida, eu tenho encarado, inclusive, às vezes vira até piada para os meus, para aqueles que estão do meu lado, e quando eu vou e o negócio deu errado, eu, antes de ficar nervoso, falo, foi um livramento. Não era para ser. Porque antes eu me irritava de um jeito que vocês não imaginam. Então hoje, às vezes, até as pessoas que são próximas a mim fazem piada um pouco disso, né? Mas é verdade, eu acredito mesmo nisso. Se eu fiz um esforço para chegar lá, para acontecer, não aconteceu, então não era para ser. Deus não queria que fosse assim. A mim é um conforto espiritual. Me livra da ira, me livra de muitas vezes querer ter o controle de tudo, sabe? E aí eu me sinto cuidado por Deus. Não era para ir nessa hora, porque Deus preparou uma hora melhor para mim. Vai ser melhor ir amanhã. Às vezes eu estou naquela ânsia de ir embora para casa e não deu certo, não deu certo. A minha equipe tentou de tudo, não deu certo. Eu falo, então tá bom. É livramento, não era para ir. Mas o conhecimento dessa graça, o conhecimento dessa reserva, só é possível àqueles que ousam misticamente aprofundarem a sua fé. Porque senão nós vamos ficar dentro de um contexto raso de espiritualidade, sabe, de favores e deveres, de direitos e deveres. Um Deus que nos presta favor, um Deus a quem a gente faz umas gracinhas com o nosso comportamento, a quem a gente paga algumas promessas, a quem a gente faz algumas orações decoradas. Não estou falando dessa religiosidade rasa. Eu estou falando de um mergulho humano, numa compreensão mística, de um Deus que está em nós, que nos orienta, que mexe no nosso jeito de ser, e que vai nos ajudando a conhecer essa antessala, onde Ele está nos sustentando. A fé é isso, minha gente. A fé na graça é isso. Deus fez por mim antes de eu chegar. E aí eu vou numa confiança de que eu ter feito a minha parte, claro, eu faço a minha parte, a graça de Deus não dispensa a minha atitude, mas eu vou confiante que Deus está comigo. Me sinto cuidado por Deus, faço a minha parte,
Mas quando eu percebo que já não preciso fazer, que já não depende mais dos meus esforços, é a hora de aguardar, de esperar, de sentir o carinho de Deus amparando você. Quem são as pessoas que lhe influenciam? Quem são as pessoas que você lê? Obrigado. Quem são as pessoas que você lê? Como vivem? Sabe? Isso é sério. Está aí dentro, mas se você não fizer esforço, não cresce da mesma forma como fossa, como crescem seus ossos. Vida interior é labor auxiliado pela graça. Quem não crê em Deus, descobre na vida virtuosa uma forma de controlar as indigências. Nós que cremos em Deus temos ainda o auxílio da graça, que é toda a compreensão de fé que nós temos de que Deus nos ampara para que diariamente a gente possa superar essas indigências. Eu acredito mesmo na possibilidade de administrar essas indigências, que parte da própria conscientização delas, né? Eu acho que não pode haver uma vida cristã se não há um primeiro encontro com essa indigência, um acolhimento dessa indigência, a libertação das rejeições. Se eu vivo uma rejeição por aquilo que eu sou, se eu ainda não assimilei o ser limitado que eu sou, eu nunca vou conseguir potencializar o ser que sou. Agora, a partir do momento que eu vivo uma experiência amorosa, que não é de condescendência, eu não vou ficar condescendente com a minha fraqueza, mas eu vou acolhê-la de forma amorosa, eu inicio então, a partir dessa graça de Deus que me auxilia, uma superação. E é um fator importante também, né? Porque não se trata só de reconhecer e de falar, por exemplo, sou uma pessoa ciumenta, sou assim. Não. Esse é o primeiro passo, mas é preciso dar o próximo, que é a transformação. Quando eu digo sou, eu estou adentrando o mistério da minha identidade. E é muito bom quando eu tenho coragem de dizer o sou àquele que está ao meu lado, porque eu vivo um comprometimento. Então, se você me reconhece ciumento, e eu sempre digo que não, dificilmente eu vou iniciar um processo de superação disso. Agora, se eu me comprometo com você, sim, eu sou mesmo, eu passo a viver um comprometimento com aquilo que eu disse a você. Então a minha identidade fica partilhada. Eu começo a sair da individualidade e passo a viver como pessoa, que é justamente o dispor de mim para dispor-me aos outros. E aí é o caminho da cura. Aí né? é o caminho da cura, porque a consciência iluminada, ela nos encaminha naturalmente para as soluções. E é muito interessante quando eu identifico que muitos processos humanos ficam paralisados justamente porque eles não estão conscientes do que precisam. Então não existe superação quando não há consciência. Todo processo terapêutico parte do acolhimento daquilo que precisa ser curado. E se num processo a pessoa consegue detectar sentimentos de rejeição e tudo mais, a certeza de que nós somos amados por Deus pode ser um passo fundamental também, né? Porque a gente não tem nem mais direito de ficar sofrendo. Se ele me Deus quer que assim, nos ama justamente, se ele me quis assim, ele não tem dificuldade comigo assim, embora ele quer que eu traga para fora o que eu tenho de melhor, porque essa é a relação de pai e filho. Eu sempre gosto de compreender a minha relação com Deus a partir da experiência humana que me é possível. Eu não sou anjo, eu não tenho outra realidade para analisar e compreender Deus a não ser a minha realidade humana. Então, quando eu olho um pai livre, um pai livre, não aquele condicionado querendo que o filho seja quem ele quer, mas quando um pai reconhece que o filho está se encaminhando para ser quem de fato ele pode ser, não pode ter alegria maior para o pai. Então ele perceber a realização daquela criatura que ele pôs no mundo. A mesma coisa nós e Deus. Toda vez que eu me encaminho para tornar-me quem eu posso ser, Deus está feliz comigo e eu acabo manifestando através da minha felicidade, da minha realização. Pois é, parece até simples, né, gente? Mas por que a gente complica tanto? A teoria é simples, viu? Mas às vezes, você sabe que até mesmo nós não temos nenhum esclarecimento da teoria, a gente estuda pouco. Tem muito a ser estudado. Tem muito que ser estudado. Eu acho que o cristianismo é uma fonte inesgotável de conhecimento. Isso é fundamental. Eu ter um conhecimento para que esse conhecimento me ajude a viver. E voltando ao tema da sua fala, livres da rejeição principalmente interna, né? É aquela que eu me ofereço, que pode ter sido reforçada pela mãe, pelo pai, pela professora, por aqueles que de alguma maneira tiveram uma autoridade afetiva sobre mim,
Então, quando eu me torno conhecimento, me torno consciente, porque eu não posso exigir que uma criança seja consciente disso. Sim. Mas quando eu vou assumindo a maturidade e a capacidade de identificar em mim onde é que eu me rejeito e qual é a raiz dessa rejeição, eu tenho um processo terapêutico naturalmente encaminhado. Legal. Agora, só para a gente finalizar aqui, né, a questão do ciúme, eu achei muito interessante uma fala sua, que o ciúme coloca o ciumento numa posição desfavorável, mas diante de si mesmo. Diante dele não mesmo. Diante do outro, né? É muito desconfortável sentir ciúme, né? Eu posso até fazer mal ao outro com o meu ciúme, mas o principal prejudicado sou eu mesmo. Porque eu perco a paz, eu não durmo, eu fico olhando o tempo todo, eu fico investigando. Então isso é muito desconfortável viver assim. É verdade. Tenho sede da tua graça, cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, te adoro, Senhor. Hoje livre estou. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. E como é que nós percebemos que a gente não se ama? Quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar, que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte, a pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem, às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar: meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Poxa, você que tá falando. Aí vem a comadre Geralda, Benedita, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber do que seu vizinho precisa da minha palavra, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio está falando tudo que você precisa ouvir. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... Do outro, não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. A primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e a outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo, na capacidade que Ele tem de lhe reerguer, de lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer: Ele está no meio de nós, através dessa criatura aqui.
Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém. É impressionante o quanto que, quando o desamor, esse desamor que nos destrói, o quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala, eu já estou convivendo, padre. Então age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar, meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho. Quantas coisas maravilhosas hoje pode acontecer na minha vida. E eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim e para você hoje. Mira, porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. É você, pronto. É você mesmo. E sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você siga. Para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais. E não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Às vezes a gente tem muita ânsia por novidade, cuidado. Às vezes Deus vai nos falar naquilo que já foi dito há muito tempo. Às vezes nós temos muita ânsia de novidade, nós queremos sempre uma coisa nova, e nós nos esquecemos que às vezes Deus nos fala nas raízes. Naquilo que já está ancorado há muito tempo na nossa vida, naquela palavra que nós recebemos do padre que nos atendeu na primeira confissão lá na nossa infância, ou naquela pregação que foi inicial no nosso processo de conversão. Nós precisamos voltar a essas origens. Revolucionar, você sabe que revolucionar é justamente você retornar aos inícios, não é fazer uma coisa nova, é você retomar aquilo que era original, inicial. Isso é revolucionário. É quando você é capaz de recrutar tudo que já é antigo dentro de você e permitir que esse antigo continue lhe comunicando. Porque às vezes isso é até muito cruel, né? Às vezes uma pessoa, por exemplo, que já me acompanha há 10, 15 anos, fica querendo novidade o tempo todo. Eu entendo que essa possa ser a expectativa. Mas chega um momento que as novidades acabam. Qual é a palavra que já mudou a nossa vida? Qual foi a frase que mudou a nossa vida? Ou que iniciou, desencadeou um processo de mudança? É ali que Deus mora. É ali que Deus reside. Eu já ouvi tantas coisas novas, mas o que continua gestando o meu dia a dia é o antigo. É aquilo que eu ouvi do Padre Léo tantas vezes na minha vida, quando eu tive a oportunidade de conviver com aquele homem, quando eu tive a oportunidade de dividir os meus dias com ele. Quantas vezes eu me pego renovando a minha vida a partir de conselhos do Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho sempre foi uma pessoa muito amiga, muito próxima a mim. Muito embora eu não more com ele hoje, ele continua dentro de mim através de todos os conselhos que dele eu ouvi. Eu sempre digo isso, tudo o que aconteceu na minha vida, o Padre Joãozinho que me ajudou a abrir as oportunidades. Mas esse homem falou muita coisa para mim que eu jamais poderei me esquecer. Uma delas, quer ser um padre comunicador? Estude todos os dias da sua vida.
Porque comunicação é uma coisa que a gente aprende. Você aprende a falar diante da televisão, você aprende a falar no rádio. Essas técnicas, você vai numa aula, você faz um curso, se você tem um dom para isso, você vai e desenvolve. Agora, conteúdo é o que faz a diferença de uma comunicação. Eu não preciso que o Padre Joãozinho me diga isso de novo. Já me disse uma vez. E aquilo se torna para mim um referencial de novidade. Quando às vezes eu fico lá na preguiça do meu dia, com preguiça de abrir um livro, de retomar um pouco da teologia que eu estudei, sempre me recordo. Eu tenho um compromisso com o meu povo. O povo merece um padre qualificado. Da mesma maneira como os padres que agora me assistem. Eu tenho graças a Deus, uma oportunidade de comunicar a muitos sacerdotes, a muitos pastores também que nos acompanham. A nossa missão é assim. Se a gente não investe no nosso conhecimento, o povo fica no prejuízo. Que às vezes a oportunidade que aquela pessoa tem de crescer passa por mim, passa por você. Mas o antigo continua tendo seu valor. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, de uma maneira nova, mas sempre antigo. Tudo aquilo dentro do meu coração que está devidamente enraizado no essencial. Para mim, essa é a palavra mesmo que tem gestado os meus dias. É a calma. Tanta coisa, você não faz ideia do tanto de coisa que na minha vida saiu do eixo, desde o ano passado. Desde o final de dezembro, início de janeiro, fevereiro, março, uma coisa atrás da outra. E coisas graves, sérias mesmo, que me fragilizaram muito como pessoa. Ainda estou tentando administrar algumas delas, que refletiram muito na minha saúde. Estou no meio, na verdade começo hoje um tratamento novo. Tive a graça de encontrar um médico que me olhou na totalidade, que me viu a partir de exames muito bem feitos, né, laboratoriais, lá do meu povo querido de Petrópolis, uma terra que eu amo muito, e descobri uma série de irregularidades que são naturais de uma vida estressante, que a gente sabe que é problema de todos nós. Não sou eu só que tenho uma vida estressante, você também tem, tenho certeza. Mas a gente precisa cuidar da gente, a gente precisa fazer a gente precisa se olhar com carinho e com calma. Às vezes a gente se olha com pressa demais. E eu achei muito interessante porque quando o médico ele olhava os meus exames, ele olhava com muita calma. E aquilo para mim foi profundamente transformador. Quando eu tive a oportunidade de estar diante dele, um homem muito sábio, apesar de muito jovem, com muita experiência, ele falou uma coisa que me marcou muito. Ele falou: padre, quando a gente começa a ter as manifestações no exterior do corpo, é porque alguma coisa interna já está muito deficitária. Então, às vezes, a gente não chega nem a manifestar. Claro, às vezes a gente pode engordar, pode ficar fora de forma, pode perder o fôlego quando sobe uma escada. A vida vai nos ensinando, vai nos mostrando. A vida é muito sábia, porque ela tem autoproteção. O corpo é um mecanismo muito interessante. Ele se autoprotege o tempo todo. Então, às vezes, a gente pega uma gripe, porque ele está gritando que precisa descansar. Às vezes a gente tem um processo alérgico, é porque ele está gritando que ele precisa de atenção. Então, naquele momento em que ele olhava os meus exames, ele falava disso para mim. O nosso estilo de vida pode nos matar, como também pode nos salvar na hora certa. Então, se o senhor está aqui hoje, diante de mim, querendo a minha ajuda, eu me disponho a mudar o seu estilo de vida, para que você tenha condições de favorecer o seu corpo, a dar a resposta que a sua missão precisa do Senhor. E eu achei muito, muito, muito pertinente naquele momento da minha vida ouvir alguém que estava cuidando de mim. Eu que tenho como missão cuidar de tanta gente, eu não tenho medido os meus esforços para fazer com que todos os dons que Deus me deu, eu tenha condições de colocar isso a serviço das pessoas. Eu trabalho muito. Mas a gente sabe que dentro desse contexto de muito trabalho, que também é a sua vida, eu tenho certeza disso, a gente precisa das pausas repositoras.
a gente precisa se oportunizar o cuidado que nos ajuda a dar conta do fardo que a gente leva. Eu não pretendo parar de trabalhar. Eu não pretendo trabalhar menos. É minha meta de vida continuar fazendo tudo que eu faço. Mas, por outro lado, precisa ser a minha meta de vida alimentar-me com qualidade, fazer aquilo que o meu corpo, descansar na hora certa, para que o meu corpo tenha condições de me proporcionar a missão da minha alma. Que é no corpo que eu levo a minha alma. Não é assim? E esse tempo foi para mim, minha gente, uma oportunidade de equalizar tudo isso. Olhei para a minha vida e percebi como eu valorizava algumas bobagens, como eu cultivava alguns excessos, como algumas coisas bobas que eu estava dando atenção seriam perfeitamente dispensáveis. Quando a gente tem um ferimento, por exemplo, se eu tenho um ferimento no pé, e toda vez que eu piso em cima daquele ferimento, aquilo me dói e me recorda que o meu pé está precisando de cuidado. Dentro do contexto de Paulo, esta expressão espinho da carne está diretamente ligada ao cuidado que Paulo precisa ter para que a sua vida seja pautada a partir dessa consciência que nele existe uma indigência. Essa palavra pode parecer muito forte, né? Quando é que eu experimento a minha indigência? Quando eu experimento que eu sou frágil, que eu sou limitado, que eu não posso tudo. Aliás, esse conceito de indigência é interessantíssimo dentro da antropologia teológica, porque nós somos e vivemos e sofremos de uma indigência original, faz parte da condição humana, é um limite que nós temos. Eu sou fraco. É Paulo mesmo que vai dizer, eu não faço o bem que eu quero, porque nem sempre eu consigo chegar à ação que a minha cabeça sabe que é a melhor. O espinho da carne está diretamente ligado à consciência que Paulo tem de sua indigência. Eu não posso me encher de glória, eu não posso ficar arrogante, eu não posso lidar como se eu já estivesse, eu não posso lidar comigo como me interpretando como se eu já estivesse pronto. Então tudo isso está recordando Paulo de que nele existe uma necessidade de cuidado, ele precisa cuidar. E São Paulo, essa palavra dele está diretamente associada a diversas outras expressões, né? Quando ele fala também que o dom de Cristo, a salvação que Cristo nos oferece, é um tesouro em vasos de barro. Veja bem, o que está no tesouro, o que está no vaso de barro é precioso demais, mas a embalagem que cerca o que é precioso demais é frágil. Então precisa ter cuidado. Não é nenhum defeito ter o vaso de barro. O tesouro não deixa de ser tesouro porque está no vaso de barro. Agora, aquele que transporta o vaso de barro precisa saber que aquele vaso precisa de cuidado. Ele necessita ser cuidado para não quebrar. E é engraçado porque todos nós também identificamos esse espinho na carne. Basta você pensar, o que é que te faz fraco? Você sabe muito bem, a gente tem a velha expressão, né? Eu sei onde aperta o meu sapato. Eu sei onde é que a pedra está. Então, para eu conviver com essa pedra dentro do meu sapato, eu vou ajeitando, eu vou descobrindo um jeito de conviver com essa pedra. Eu não tenho como retirar a pedra do sapato, mas eu vou me adaptando e convivendo com ela, de maneira que eu começo a administrar o mal que ela me causa. Esse espinho na carne é essa fraqueza que nós vamos aprendendo a lidar. E é por isso que a vida de santidade, minha gente, está diretamente associada ao tanto que a gente consegue administrar essa fraqueza. Isso não é matemático, né? Mas isso também pode ser administrado quando a gente tem essa consciência do que me fragiliza na minha vida, né? O que eu preciso evitar? Quais são as realidades que são capazes de fazer quebrar esse barro que carrega o tesouro? É dessa fraqueza que São Paulo está dizendo. E na verdade ele está motivando a comunidade, aos membros dessa comunidade a quem ele escreve, que eles reconheçam que todos eles também são portadores dessa fragilidade.
Porque isso nos humaniza muito, né? A partir do momento que eu sei que eu sou indigente, eu tenho que ser tolerante com aquele que está do meu lado e que é indigente também. Seria muito injusto da minha parte eu me considerar melhor do que o outro, eu considerar o outro inferior a mim, eu agir de maneira muito superior, né? Eu estou aqui numa postura de superioridade, o outro não vale nada, eu já alcancei. Não. Eu também tenho esse espinho na carne. Eu também sou portador dessa fraqueza, dessa indigência, e eu não tenho o direito de esquecer disso. Eu não posso me esquecer disso, porque senão eu vou me encher de orgulho e de vaidade. E tem uma música que fala isso, né? Quem faz da santidade uma vaidade, já se perdeu no meio do caminho. E é assim, né? É uma tentação muito grande a gente achar que a nossa santidade é maior do que o dos outros, que nós sabemos um pouquinho mais. São aquelas pessoas arrogantes na santidade, que olha de cima para baixo. Eu já dei tantos testemunhos aqui, né? Da minha própria vida. Eu me lembro que no início da minha conversão, da minha verdadeira conversão, que ela aconteceu, eu morava em Brusque, eu me lembro direitinho, foi um momento em que Deus entrou na minha vida de maneira muito definitiva. E não que antes eu não tinha Deus na minha vida, mas Ele entrou de maneira muito forte, muito vibrante, né? Eu me transformei num outro ser humano, eu considero isso. Qual foi a grande mudança que eu analiso e que eu considero? Foi justamente no momento em que eu comecei a administrar melhor as minhas indigências. Mas no meu primeiro momento, eu me sentia muito melhor que todos os outros. Eu comecei a viver essa santidade assim, né? Eu vivi uma experiência na renovação carismática e comecei a achar que eu era o melhor ser humano do mundo, que eu tinha consciência de tudo, que eu tinha clareza de tudo, e eu comecei a olhar para os que estavam do meu lado com desprezo. Até que o Padre Léo, Santo Padre Léo, chegou e virou e falou assim: eu prefiro você antes da sua conversão. Eu achei estranha a palavra dele para mim, né? Como assim, né? Você está todo feliz porque eu estou vivendo um processo de mudança? Fé, mas você está desumano demais. Você não está amando mais os seus amigos. Você está um santo chato. Você está um convertido chato. Deus não quer isso de você. Se você não permitir que Deus humanize a sua santidade, Fábio, esqueça, você não poderá ser padre desse jeito. Sabe por quê, meu filho? Ele dizia: porque você vai encontrar o tempo todo as pessoas necessitadas de misericórdia. E só pode ser misericordioso aquele que se reconhece necessitado dessa misericórdia. Você está vaidoso demais com a sua santidade. E esse é o meu perigo, né? O perigo da vaidade, quando ela invade o seu sentimento, quando você tem aquela convicção de que você está superior aos outros, que o seu processo está mais avançado, que você tem mais clareza de tudo. É difícil, é perigoso demais isso, minha gente. Aí então ele me recordou que eu tinha um espinho na carne, né? Qual é a minha fraqueza? O Léo conhecia toda a minha vida. Ele sabia muito bem onde é que apertava o meu sapato, onde é que estava o meu espinho na carne. E ele apontou justamente para ele. Olha para o espinho que você tem na carne, olha para a sua indigência, olha para os seus maiores defeitos e comece a descobrir que Deus agirá a partir deles. Não fique vaidoso, porque você viveu um processo de mudança, não. Olhe para a sua indigência e comece a interpretar o seu processo ali. E ele tinha razão, minha gente. Quando a gente se desumaniza em nome da religião, nós já nos perdemos do princípio fundamental. Conversão só é possível no momento em que nós reconhecemos a indigência que nos acompanhará ao longo do processo. E que eu serei uma pessoa melhor à medida em que eu administrar bem as minhas indigências, as minhas misérias. Eu não vou me livrar delas, mas eu vou aprender a administrá-las. E aquele que administra bem as indigências, começa a ser tolerante com aquele que não administra. E começa a indicar caminhos. Por quê? Porque ele precisou passar. E São Paulo tinha muito essa consciência, minha gente, porque olha a vida de Paulo. Ele era um perseguidor, de perseguidor ele passa a ser pregador. Ele começa a pregar aquele que ele perseguia. Ele começa a falar dos valores daquele que ele perseguia. Então houve uma mudança radical na vida daquele ser humano.
Houve uma mudança profunda na vida de Paulo. Tanto é que ele mudou de nome, né? Muda o nome, cai do cavalo, fica cego, volta a enxergar. Todas essas metáforas bíblicas para que a gente compreenda que o Saulo de antes foi transformado no Paulo de hoje, mas que dentro deste Paulo ainda existem sementes do Saulo. Isto é, um espinho na carne, uma fraqueza que irá acompanhar enquanto Paulo viver. Eu acho uma passagem fantástica também do Evangelho, quando Jesus olha para Pedro e fala, Pedro já tinha mudado o nome, ele já tinha modificado o nome de Pedro, mas aí ele olha e fala assim, Simão, tu me amas mais que os outros? Veja bem que naquele momento, Jesus não chama Simão de Pedro. Aí Pedro diz, né? Senhor, dizem que na tradução, né? A tradução que mais se aproxima do que verdadeiramente Pedro disse. Diz que Pedro disse assim, Senhor, eu gosto de você. Aí Jesus pergunta de novo, Simão, filho de... né? Ainda fala o nome do pai para recordar quem ele é. Tu me amas mais que os outros? Senhor, tu sabes que eu gosto bastante de ti. Não diz que ama. Na última frase vai Jesus de novo, Simão, tu me amas mais que os outros? Aí Pedro, que ele está sendo chamado de Simão, reconhece diante, como quem diz, olha, não adianta mentir, o Senhor sabe tudo. Tu sabes que eu gosto bastante. Veja bem que naquele momento, qual é o grande objetivo de Jesus? Mostrar que o Pedro, o homem eleito, aquele que seria o chefe da sua igreja, também tinha um espinho na carne, ele também era um Simão dentro dele. Ele trazia a velha história que precisava ser administrada. Não tinha como ele se livrar do homem velho. O homem velho está ali. Se a gente não administra, ele vem para fora, minha gente. Você pode ter vivido 20 anos de conversão. Se você não administra bem o homem velho, ele volta a tomar conta de você. É impressionante isso. Por mais que tenha sido belíssima a sua experiência com Jesus, se você não administra bem, você retoma aquela vida antiga com muita facilidade. É por isso que Jesus dizia. É por isso que Jesus alertava. Cuidado com a religião das aparências, porque o que verdadeiramente vai fazer diferença é aquilo que foi transformado no coração de vocês. E a palavra nos fala, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Tudo isso para nos lembrar que nós estamos em processo. E que por termos essa consciência de que nós estamos em processo, eu tenho um espinho na carne, você tem o seu, o Christian tem o dele, e nós vamos vivendo administrando esses espinhos, essas fraquezas, essa indigência, porque sem elas nós não podemos ser humanos. Eu vivo um processo de conversão, mas eu não deixo de ser humano. As minhas misérias continuam em mim, só que eu vou dando um jeito de administrar essas misérias à medida que eu permito que Deus entre na minha vida. Eu vou me tornando consciência de quem eu sou. Eu vou me tornando consciência do quanto que eu posso ser mal. Eu vou tomando consciência do quanto que eu posso ser mal com as outras pessoas. O quanto que eu posso cometer coisas terríveis. O verdadeiro santo é aquele que está administrando bem um homem velho. É aquele que tem consciência do espinho da carne, que está na carne, mas administra bem. Não permite que o mal prevaleça. Não permite que a indigência venha prevalecer. Ela tem 18 anos, mora em São Paulo, e ultimamente ela está muito desanimada. Ela está dizendo que parece que nada dá certo para ela. E há 8 meses ela está com um problema de saúde, já emagreceu 9 quilos. Nenhum médico conseguiu acertar no tratamento dela. E o diálogo com o pai está cada vez mais difícil. Eles trabalham juntos e por mais que ela se esforce, o pai sempre acha que ela não faz nada direito. Em casa também não é fácil a convivência, pois aos finais de semana o pai bebe e só serve para ofendê-la. Padre, eu estou tão desanimado e sem esperanças. Participo das missas, me confessei recentemente, comungo, mas me sinto
não me sinto completa, me sinto vazia. Minha filha, as nossas relações familiares, se elas não são passadas a limpo, nós vamos perdendo a oportunidade de melhorá-las. Eu sempre digo que toda vez que eu tenho uma dificuldade com o pai, com uma mãe, com um irmão, eu preciso oficializar a dificuldade que está acontecendo. Sabe, a melhor forma que tem é a gente sentar e criar um encontro em que a gente tenha condições de dizer. Porque às vezes nós não formalizamos a nossa insatisfação. Sabe, isso que você está dizendo para mim, você tem que dizer ao seu pai. De maneira caridosa, do jeito certo, formalizando: meu pai, a maneira como o senhor está me tratando, a maneira como nós estamos nos relacionando, não me faz bem. Às vezes nós dizemos ao outro que é certo da forma errada. Tá? Até hoje disse isso no meu Twitter. Muitas vezes nós não temos a sabedoria de encontrar o melhor formato de dizer aquilo que nós precisamos dizer. Aqui antes, um pouquinho antes, né, eu falava de como muitas vezes nós nos sentimos mal dentro de um contexto familiar, em que os outros olham para você somente a partir das necessidades que eles têm. Se a gente não formaliza isso, o outro vai continuar nos tratando assim a vida inteira. A manutenção de relacionamentos cruéis passa pelas duas partes. Quantas vezes um pai não resolve o conflito com o filho, ou vice-versa, ou o conflito com outro irmão, é porque a gente nunca teve coragem de dizer. Mas não adianta dizer do jeito errado, porque às vezes nós dizemos, mas aos gritos. Estou saindo de casa e começo a gritar e estou de saco cheio, estou entornando, né? De tão cheio que eu estou daquela situação. E aí o outro não vai prestar atenção no que nós estamos dizendo. É preciso estar calmo, é preciso estar dentro da razão. E aí formaliza. Que às vezes os nossos conflitos familiares, eles são mantidos pela nossa falta de formalidade. Formalidade é você sentar diante do outro e falar: preciso conversar com você, pode ser agora? Não, estou apressado. Então tá bom, mas que horas que nós vamos conversar? Antigamente a gente tinha mais isso, né? A formalização das coisas. Vamos sair para jantar? Preciso conversar com você. Não é um WhatsApp que vai mudar as coisas, não é não. É sentar, formalizar que o conflito existe. Se eu não formalizo isso, o outro vai continuar agindo como age e eu serei vítima da minha falta de iniciativa. Não existe mágica. Nós que vivemos em comunidade, né, vivemos em comunidade a vida inteira. Quantas vezes, tinha até um nome esquisito, me lembro, o padre motivava a gente a fazer um colóquio. Eu tinha implicância dessa palavra colóquio. Primeiro que a gente nunca fala assim, né? Vamos fazer um colóquio. Mas o que era o colóquio? Era a oportunidade que a gente tinha de mandar o outro a merda de maneira elegante, com perdão da expressão. Era a hora que o caldo entornava, mas com classe. O colóquio. Às vezes a gente saía de dois e ia resolver as pendências. Rinegrinho foi a época dos colóquios, que a gente não tinha nada para fazer, tinha que estudar o dia inteiro. Então você tem muitos conflitos quando você está com a cabeça mais desocupada. Ninguém saía de casa para estudar, para trabalhar, era tudo dentro de casa. Uma turma de 50 pessoas, claro que tinha dificuldades. Então o padre nos ensinou a dinâmica do colóquio, que era você sair 2 a 2, sobretudo quando você tinha uma dificuldade com ele, e formalizava. Olha, eu não suporto você. E o outro escutava o que tu casa. Por que você não me suporta? Porque você é insuportável. Aí, no final de tudo, a gente já estava encontrando caminhos, porque a gente não podia se matar. Dentro do seminário, a regra era, para nós, e isso era muito bom, que nós deveríamos viver como irmãos. E o padre era muito sábio em dizer, você não precisa ser amigo de todo mundo, mas você precisa ser irmão de todo mundo. É diferente. Você não precisa ter intimidade com todos e nem facilidade com todos. Porque nós não somos iguais.
Seria uma hipocrisia dizer que nós vamos nos amar todos da mesma forma. Não é não. Quando você reúne um grupo, naturalmente ali você cria as afinidades. As afinidades vão surgir naturalmente. Eu posso me dar melhor com o Cristo, eu posso me dar um pouco com mais dificuldade com o irmão dele, e posso não suportar o primo dele. Agora, à medida em que eu identifico que eu tenho dificuldade com aquele, eu preciso pelo menos encontrar um meio termo para que a nossa fraternidade não seja fragilizada. Essa é uma regra do reino de Deus. Eu não preciso ter convivência com todos. Eu não preciso ser íntimo de todo mundo. E aliás, o outro deveria até perceber, né? Quando você não abre muita guarda, é porque você não está querendo ser íntimo. Para de forçar a barra. Não tem que forçar a barra da intimidade. A intimidade a gente oferece a quem a gente sente à vontade. E não é obrigado a ser íntimo dos outros. Você não é obrigado a ser íntimo de todos. Você tem o direito sim de manter a sua guarda. Igual Santa Teresa dizia, né? Baixar a porta do castelo para quem você quer que entre e subir à porta do castelo para quem você tem respeito, mas não quer que participe da sua intimidade. Então o bendito do colóquio era aquela oportunidade que nós tínhamos de formalizar que o conflito existia, que a dificuldade existia, mas que nós estávamos dispostos a resolvê-la. A dificuldade existia e nós queríamos resolvê-la. Isso é cristianismo. E isso faz com que a nossa vida fique muito melhor. Agora, se você estende essa dificuldade com o seu pai e não formaliza isso com ele, você não vai encontrar as soluções. Sem conversar, sem saber o porquê dessa dificuldade do seu pai com você e de você com ele, não tem crescimento. É a velha dinâmica do enfrentamento. Já falei tantas vezes disso que eu nem vou falar mais. Mas eu, pessoalmente, se eu não formalizo a oportunidade de vencer os conflitos que eu tenho com os outros, vou explodir de uma forma totalmente equivocada, vou perder a caridade. Agora, também é que às vezes, sabe o que eu fico pensando? O outro nem sempre está disposto a perceber. Nem sempre o outro está disposto a colaborar. Porque tem gente que é arpurrinha a vida inteira, né? Aquela murrinha. Tem gente que tem vocação para ser murrinha. Reclama de tudo, o tempo todo ela foi prejudicada, o tempo todo ela acha que é isso. Não, eu não posso viver esse papel. Então, quando a gente formaliza, a gente estabelece o limite. E estabelecer o limite é muito positivo. Isso é sinal de respeito. Dizer ao outro, isso aqui é o lugar até onde você pode vir, isso é sinal de respeito por ele. Para ele também não ficar fazendo papel de trouxa. Para ele também sentir que ele tem uma dignidade que ele precisa cuidar. Minha gente, o tempo vai fazendo isso com a gente. Nós vamos permitindo esse aprendizado, ele é muito natural quando a maturidade vai chegando. Você se sente mais no direito de dizer o que lhe incomoda. Dentro das nossas casas isso é fundamental. Para que a gente seja família, para que a gente seja amigo, para que a gente seja marido e mulher, para que a gente seja irmão. Não há outra forma. Namorados. Se vocês não vão formalizando os conflitos que vocês têm, desistam do casamento. É melhor nem levar adiante essa bobagem. Se não existe a formalidade de dizer, de esclarecer os conflitos, não há preparo para casamento. O namoro é o tempo em que se ensaia a vida de casado. Então, se no tempo do namoro não se colocam os conflitos na mesa, não está havendo preparo nenhum para o casamento. Aliás, toda vez que a gente quer amadurecer na relação com o outro, é colocando os conflitos na mesa, é olhando nos olhos. Olha, eu não vou ser mais tratado dessa forma. Pode ser assim? Nós seremos claros uns com os outros agora. Fidelidade é assim, minha gente. Fidelidade
não é outra coisa senão um pacto estabelecido a partir de uma formalização. Você sabe quando é que você começa a deixar de ser fiel. Então, se você não for honesto, no momento em que você deixa de ser fiel, você perde toda a razão diante do outro. Só assim a gente pode dar certo. Continua sendo difícil, mesmo quando formalizamos? Sim. Porque tem gente que tem mais dificuldade que a outra. Tem pessoas que têm muito mais dificuldade que outras. Mas sem a formalização dos nossos conflitos, das dificuldades que nós temos, não temos o direito de esperar melhoras. É isso. Que a gente tenha a coragem, a disposição de formalizar os conflitos para deles extrairmos um novo tempo para a gente viver mais felizes, mais realizados. Nossa comunidade é um espaço sagrado de reflexões que alimentam a fé e a conexão com Deus. Seja parte deste movimento espiritual, inscreva-se agora e compartilhe nos comentários suas experiências e bênçãos divinas, que cada palavra seja um elo mais forte em nossa jornada espiritual.